Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma simulação de cenário aqui no Power BI, utilizando uma ferramenta bem simples e algumas medidas DAX. E durante esta aula nós vamos criar este gráfico aqui de previsão de vendas, tá? Que basicamente a parte azul é as minhas vendas, tá? E a parte amarela é a parte da previsão, ó. E conforme eu vou reajustando aqui, ó, você pode ver que a previsão vai alterando conforme os meses anteriores, ó. Esta é a parte bem legal aqui desta aula. Beleza? Então bora lá. Como que eu vou criar este gráfico aqui? Basicamente eu vou precisar de três medidas DAX, tá? A primeira medida vai variar conforme o projeto que você está fazendo. Eu vou mostrar para vocês criando a minha medida aqui, ó. Eu vou vir aqui em modo exibição de tabela só para mostrar para vocês a minha tabela de vendas, que é esta daqui, ó. O que que acontece, ó? No meu caso aqui, eu não tenho uma coluna aqui de vendas totais ou total de vendas, tá? Eu só tenho uma coluna de quantidade, beleza? Que é a quantidade que eu vendi, e o valor unitário de cada produto. Então eu vou ter que utilizar uma SumX para multiplicar a quantidade pelo valor unitário para mim chegar no valor total de vendas. Tranquilo? Então essa é a primeira parte que eu vou fazer. Conforme eu falei, isso aqui vai mudar conforme o seu projeto. Então se você quiser fazer uma previsão de estoque, por exemplo, você não precisa fazer isso aqui, né? Você vai criar uma medida ali com uma sum normal, com a quantidade, e você vai fazer em cima desse valor de quantidade. Beleza? Então, ó, exibição de relatório, vou voltar aqui, tá? Vou vir aqui em dados, botão direito aqui em cima de medidas, tá? Nova medida. Fazer assim, ó. Eu vou chamar ela de vendas, tá? Só deixar assim mesmo, vendas, igual a SumX, que é essa daqui. Vou apertar um Tab, beleza? E como eu falei, basicamente essa Max vai multiplicar ali a minha quantidade versus o valor unitário. O que que essa Max pede, tá? Ela vai pedir, primeira coisa, uma tabela. Então, no meu caso aqui é essa F vendas, ó, tabela, e uma expressão. A expressão é o valor que eu vou multiplicar. Então, eu vou chamar aqui a quantidade, tá? Primeira coisa, minha F vendas quantidade, vezes, vou chamar agora o valor unitário. Valor unitário. Eu dou esse espaço entre a multiplicação, tá? Só para facilitar a visualização, mas você não é obrigado a fazer isso, não, tá? Ó, fechar o parênteses e vou dar um Enter. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em aula e eu vou criar aqui um gráfico de linhas. Então, eu vou vir aqui em página inicial, ó, aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, gráfico de linhas. Vou clicar aqui para a gente começar a criar já nosso gráfico. E conforme a gente vai alterando as medidas, eu já vou mostrando para vocês o que que acontece dentro do gráfico. Vou deixar assim já está bom. Primeira coisa, eu vou pegar essa vendas que eu acabei de criar aqui, tá? Essa medida de vendas, e vou soltar aqui dentro. Ah, e eu nem mostrei para vocês isso aqui, ó. Dentro de medidas, tá? Eu tenho várias pastinhas aqui com as medidas que eu vou criando dentro do meu projeto. Se você não sabe como que cria isso aqui, tá? Eu vou deixar um vídeo na descrição aí desse vídeo aqui, explicando para vocês como que cria isso, beleza? Ó, então eu peguei minhas vendas, soltei aqui dentro. Agora o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui na minha de calendário e vou soltar aqui dentro a coluna de datas, que é essa daqui, ó. Datas, ó. Solta aqui. Você não precisa utilizar uma tabela calendário para fazer isso, tá? Você poderia, por exemplo, pegar a minha coluna de datas aqui da minha tabela de vendas e soltar aqui, funcionaria do mesmo jeito. Mas como eu sempre utilizo uma tabela calendário dentro dos meus projetos, tá? Então eu vou utilizar ela como base aqui. Caso você não saiba como que cria uma tabela calendário, também eu vou deixar aí um vídeo na descrição desse vídeo explicando para vocês. É bem simples de fazer. Ó. Então eu vou deixar assim. E o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui, tá? Essas duas setinhas ligadas e vou clicar uma vez, ó. Por quê? Eu gosto que essa parte de baixo aqui, ó, fique em ordem cronológica, ó, janeiro 24, abril 24 e por aí vai, tá? Vai me ajustando aqui conforme a minha necessidade, igual o da simulação aqui, ó. Beleza? Então, primeira parte está criada. Agora o que que a gente vai criar? A gente vai criar esse filtro aqui, ó, que é onde que a mágica acontece aqui, a primeira parte dela, né? Vamos dizer assim. Então eu vou vir aqui em aula. E como que a gente cria isso? É bem simples, ó. Você vem aqui em cima na sua barra, tá? Vem aqui em modelagem. Agora você vai clicar aqui, ó, novo parâmetro. Ó, clica aqui, ó, e tem intervalo numérico e campos, tá? Nós vamos utilizar intervalo numérico. Campos é até mais utilizado que intervalo numérico. Basicamente, esse campos, tá, vai servir para deixar seu gráfico mais dinâmico. Também já tem um vídeo no canal, tá? Vou deixar aí na descrição para vocês, que isso aqui é uma ferramenta bem legal. Beleza? Eu até utilizo muito mais do que esse intervalo numérico aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, intervalo numérico. Só clicar aqui, ó.
Aqui eu vou chamar de reajuste, que vai ser o nome, tá? Desta. Não é uma medida, tá? É mais uma tabela que eu vou criar nova aqui, ó. Então você vai ver que vai aparecer uma tabela, ó, por aqui depois, beleza? Com o nome de reajuste. Tem até uma que eu já estou utilizando naquele gráfico, tá? Que é o reajuste C. Já vou mostrar para vocês ali depois, ó. Aqui em cima deixa intervalo numérico, tá? Não deixa campos, como eu já tinha falado anteriormente. Ó, tipo de dado. Você vai fazer aqui, ó. Tem três opções, ó. Número inteiro, como o nome já diz, tá? Número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Pode ser negativo também. Número decimal é o que a gente vai utilizar. Basicamente é o quê? O 0,1, 0,2, tanto negativo como positivo, beleza? E número decimal fixo, que normalmente a gente utiliza quando está trabalhando com dinheiro. Por exemplo, para R$ 10, né? Por exemplo, R$ 10, 10,00, tá? Quando você estiver trabalhando com dinheiro, se você quiser fazer uma previsão em cima de valores numéricos, nesse caso dinheiro, né? Eu estou utilizando percentual, você pode utilizar isso aqui, ó. Esse número decimal, tá? Mas como eu vou trabalhar com percentual, eu vou utilizar esse aqui, ó, número decimal. Aqui. Agora eu vou colocar o valor mínimo e máximo. Neste caso aqui eu quero variar para negativo, então eu vou colocar negativo, zero, ponto, tá? Usa ponto, né? Vírgula, 5, tá? Isso quer dizer o quê? 50% negativo. Eu utilizei 20% no outro gráfico, vou fazer com 50 aqui para mostrar para vocês, tá? Pode ser diferente também, não tem problema não. 0,5 aqui significa 50% negativo. Depois eu já vou transformar isso aqui em percentual para mostrar para vocês, ó. E aqui no máximo 0,5, só que sem o negativo, né? Porque eu quero um valor positivo. Agora a gente vem aqui em incrementar. Isso aqui é o quê? É conforme ele vai variando. Eu quero que ele varie de quanto em quanto, tá? No meu caso, eu quero que ele varie de 1 em 1%. Então é 0,01. Ou seja, conforme eu vou alterando ali, naquele filtro que eu já mostrei para vocês, ele vai alterando de 1 em 1%. Se você quiser que altere de 2 em 2, você pode colocar 0,02 e por aí vai. Então aqui vai ajustar conforme a sua necessidade. Beleza? Vou deixar assim. E aqui em padrão, tá? Normalmente eu deixo em branco, tá? Mas se você quiser utilizar aqui, funciona assim, ó. Você quer que ele inicie o filtro ali em qual valor? Ah, se você quiser que inicie a partir do zero, você bota um zero. Normalmente é quando você atualiza ali o dashboard, ele reinicializa de novo, ele vai ficar naquele valor que você escolheu ali. Normalmente eu deixo em branco mesmo, ou coloco um zero, tá? Vou deixar em branco neste caso aqui, que não vai fazer tanta diferença para nós. Vou apertar aqui agora em criar. Então vai ser criado aquele filtro aqui, ó, bem grande. E o que que eu vou fazer, ó? Vou formatar bem rapidamente esse filtro aqui para a gente não perder tempo, ó. Eu só vou clicar em cima desse filtro de data. Eu vou vir aqui em página inicial, pincel de formatação, tá? Basicamente estou copiando a formatação daqui e vou colocar aqui, ó. Obviamente, eu estou copiando porque eu já estou pronto, tá? Mas aqui você vai ajustar aí conforme o seu dashboard, ó. A única coisa que eu vou ter que mudar, ó, tá vendo que ajustando aqui ficou bem escuro ali? Só vou alterar aquela cor ali, ó. Eu vou vir aqui em formato, clicando em cima ali do filtro, obviamente, né? Vou vir aqui em valor, ó, tá vendo que tá preto? Eu vou deixar aqui em branco. Ó, agora facilitou na hora de visualizar, né? Vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar. Vou pegar esse aqui, ó, vou soltar aqui dentro. Só para deixar na posição correta já. Já assim, acho que assim já está bom. E o que que eu vou fazer, ó? Tá vendo que aqui tá como 0,21, não tá em percentual? Então eu vou transformar isso aqui em percentual agora. É bem fácil de fazer. Vem aqui, ó, de novo, ó, em modo exibição de tabela. E como eu disse para você, quando você cria aquele intervalo numérico ali, né? Ele cria uma tabela nova, ó, que é esse aqui, ó, é ajuste, ó. Tá vendo? Ele cria uma tabela variando ali de 0,5 negativo até 0,5 positivo de 1 em 1, conforme o intervalo que eu defini, né? Basicamente é uma medida DAX que foi criada aqui, ó, que é esta medida aqui, ó, por trás. Então você poderia criar uma medida DAX direto em vez de fazer por lá também. Não teria muito problema. Beleza? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, clica em cima da coluna e altera aqui, ó, percentual, ó. Então ele vai transformar tudo isso aqui em percentual. E eu vou tirar essas casas decimais ali de 00, tá? Que não me interessa. Vou tirar as duas ali. Vou deixar assim, ó. Voltando lá em exibição de relatório, você vai ver que agora já está um percentual, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Só que não acontece nada ainda. Agora a gente vai começar a entrar na parte da previsão, especificamente falando, ó. Eu vou minimizar isso aqui, que não me interessa. Isso tudo aqui também. E vamos lá. Agora a gente vai criar nossa segunda medida DAX aqui. Volta na medida que criamos anteriormente, que é essa vendas, ó, e copia ela, que a gente vai utilizar ela de base para a gente ganhar tempo, ó. Só dar dois cliques aqui, Ctrl C.
Agora, em medidas, botão direito, nova medida, vem aqui, cola ela aqui dentro. Só vamos trocar o nome dela aqui, vamos chamar de vendas cenário. Cenário. Deixa assim. E o que, que vai mudar desta medida em relação à medida anterior? Basicamente vai entrar a parte do reajuste aqui dentro. Então aqui no final, ó, o que, que você vai fazer? Ó, clica aqui, antes do parênteses, dá um espaço, coloca um percentual, abre parênteses, tá? E fecha parênteses de novo. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um mais o reajuste. Tá? Que é este reajuste que a gente acabou de criar, que é esse do filtro aqui, ó, que é esse primeiro aqui, ó. Beleza? O que, que é esse um, tá? Esse um basicamente é 100% mais o valor que a gente vai reajustar aqui, tá? Pode ser negativo ou pode ser positivo. É só isso daqui, tá? Bem tranquilo. Dá um Enter. Por enquanto não aconteceu nada, né? Vem aqui, ó, venda cenário e solta aqui dentro agora. Pode ver que tem uma linha em cima da outra, não mudou nada, tá? Só que quando eu reajustar, olha só o que, que acontece. O reajuste já está funcionando. Só que o que, que acontece aqui, ó? As linhas estão em relação aos mesmos meses, né? Agora eu vou criar uma última medida DAX que basicamente eu vou pegar esse valor aqui que foi reajustado e jogar para os meses posteriores. Tranquilo? Vou voltar aqui para zero novamente, só para deixar assim. Vou fazer o seguinte agora. Vamos lá de novo, ó. Medidas, botão direito, nova medida. E vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais complexa do que as outras, tá? Eu vou chamar ela de previsão igual. Ela vai precisar de algumas variáveis aqui dentro. Caso você não saiba como que cria variáveis, tá? Eu vou deixar um vídeo explicando aí na descrição desse vídeo, que eu tenho um vídeo no canal só explicando a parte de variáveis, comentários, é bem completo ele para vocês. Ó. Vou dar um Shift Enter, tá? Aqui, ó, previsão igual, Shift Enter. Faz assim. Chama var, tá? Basicamente é para criar uma variável. Vou chamar ela de data final. Igual, ó, espaço igual. Vou chamar agora a calculate, apertar um tab. E o que, que eu vou fazer? Primeira variável vai ser para quê? Basicamente, eu vou puxar a minha última data que tem na minha tabela de vendas aqui e vou colocar dentro dessa variável. Tranquilo? Ó, dentro da calculate eu vou chamar a função last date, que é esta daqui. Basicamente, o nome já diz, né? Última data, então eu vou fazer ela puxar minha última data. Apertar um tab. E aqui dentro é uma coisa bem importante, tá? Se você está trabalhando com uma tabela calendário, esta parte especificamente aqui, você tem que chamar sua coluna de data lá de vendas. Não chama sua coluna de datas da calendário, senão vai dar errado. Tranquilo? Ó, data. Eu vou pegar ela aqui, ó. F vendas, data de vendas, tá? Lá na minha coluna de datas, lá de vendas. Não vai chamar da calendário. Vem aqui de novo, ó. Clica, fecha parênteses, coloca uma vírgula e chama agora a função all, tá? Que é um filtro que vai ser dentro da calculate aqui. Basicamente, o que que essa all faz? Ela, ela pega todos os valores que estão dentro da minha tabela de datas, tá? No caso aqui, a minha tabela de vendas, que é onde a coluna de data tá, sem aplicar nenhum filtro externo. Porque quando você está aplicando algum filtro ali, pode ser que filtre se você não colocar esse filtro aqui dentro da Calculate, tá? E dê algum erro ali na questão ali da previsão. Então tem que chamar essa all aqui na parte do filtro da Calculate. Então chama all. E aqui você vai colocar a F vendas, ou seja, pega todos os valores para mim dentro da F vendas e não permite que seja filtrado nada nela. Basicamente é isso. Fecha parênteses e fecha parênteses. Esta é a primeira parte. Agora a gente vai para segunda variável, tá? Que é a última, que essa aqui é um pouquinho mais complexa. Shift Enter novamente. Var, para criar uma variável. Agora a gente vai chamar ela de previsão, tá? Sem o til ali, sem nenhum acento, tá? Porque quando você está criando uma variável, você não pode utilizar acento, beleza? Igual. E agora a gente vai chamar a if, que é a função C, que é a mesma função lá do Excel lá que ele utiliza, tá? A C. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Shift Enter só para ficar na linha de baixo, para facilitar a visualização de vocês. Ó. Shift Enter. Vou apertar Tab aqui umas 1, 2, 3 vezes.
Isso aqui não vai interferir na sua fórmula, tá? Você poderia escrever toda ela aqui na frente, mas como eu estou trabalhando com variável para facilitar a visualização, eu vou fazer isso daqui, beleza? Eu vou chamar a if, que é a C, tab. Agora dá um Shift Enter e digita aqui a função last date. Basicamente, o que a gente vai fazer agora? Como é um C, tá? A gente vai pegar a última data dentro da nossa tabela calendário ou da sua tabela de vendas normal, que está dentro desse gráfico aqui, tá? E a gente vai comparar com a última data que a gente pegou lá daquela variável data final, que é a sem filtro. Então a gente vai pegar uma data com filtro e comparar com uma data sem filtro. Então, ó, last date, de calendário data. Como eu falei para vocês, aqui vocês poderiam utilizar a sua coluna de data lá da tabela de vendas, não teria problema nenhum, tá? Mas caso você tenha a tabela calendário, você pode utilizar essa daqui, ó. Então, essa daqui, fecha parênteses, maior do que a data final, que é a minha variável que eu criei aqui em cima, a data final. Deixa assim e coloca uma vírgula. Não esquece da vírgula aqui, tá? Porque quando você está trabalhando com esse tipo de função aqui, C, se você não colocar a vírgula, não funciona. Beleza? Agora a gente vai para os resultados. Como vocês podem ver aqui, tem o resultado de true e o de false. Tá? No caso, se for verdadeiro, o que, que a gente vai fazer? Ó? Aperta aí o Shift Enter para a gente descer aqui novamente. Vamos chamar agora Calculate. Calculate, Tab. Aqui dentro do true, tá? Do verdadeiro. A primeira coisa, a gente vai chamar uma expressão. O que, que é essa expressão? Basicamente é a medida que a gente criou lá, que é a vendas cenário. Ó. Então vamos lá. Vendas cenário. Esta daqui, tá? Eu tenho duas aqui, porque uma é do gráfico que eu já criei, beleza? Então, essa aqui, ó, venda cenário, tab, vírgula. Então, ó, ele vai chamar o valor de venda cenário, tá? Que é relacionado ao reajuste ali que eu adicionei dentro daquela função. O que eu vou fazer? Agora eu preciso pegar a data e jogar para o futuro. Então, agora que a gente vai pegar aquela questão do gráfico ali e jogar essas datas para o futuro. Para fazer isso, você vai precisar de uma outra função chamada dateAdd, que é essa daqui. Aperta Tab. Dentro dela, ela vai pedir as seguintes coisas aqui, tá? Ela vai pedir datas, tá? O intervalo, que eu já vou mostrar para vocês. E em relação ao quê? Se é mês, se é ano, se é dia, se é segundo. Ó, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai chamar a de calendário de novo, data. Essa daqui, ó. Beleza? A mesma que se chamou aqui, ó, last date, tem que chamar aqui, tá? Então, se estiver trabalhando ali só com tabela de vendas, você vai chamar ela aqui novamente. Ó, vírgula. Agora o intervalo. Eu vou colocar um valor aqui, vou colocar menos 12. Por quê? Menos 12 significa menos 12 meses. Então ela vai pegar esse valor e jogar para o futuro ali 12 meses. Basicamente isso que eu estou fazendo. Ó. Vou deixar assim menos 12 meses. A hora que eu colocar no gráfico vocês vão entender melhor. Vírgula. E aqui, ó, o que, que a gente tem? Ó? Dia, mês, ó, trimestres aqui, né? E ano, que é o quarter ali, que seria o trimestre. A gente vai chamar neste caso aqui mês, ó, month. Se você quisesse trabalhar somente com o ano, você poderia colocar year e simplesmente colocar menos um ali, funcionaria igual. Neste caso, eu quero trabalhar com mês para ficar mais maleável ali. Então, vou deixar esse menos 12 ali, beleza? Ó, fechei o parênteses, a data está fechada, beleza? Fecha parênteses de novo para a gente fechar a calculate agora. Então, o que, que eu fiz aqui? Para true, eu peguei a vendas, cenário, e coloquei um filtro aqui dentro. Basicamente, eu falei, pega o filtro de cenário para mim e coloca 12 meses para frente. Joga isso aqui para frente, se for verdadeiro, beleza? Agora a gente vai fazer se for falso. Ó, Shift Enter. Se for falso, você vai pegar simplesmente o valor de vendas, que é o valor do resultado que eu já obtive, né? Que eu já calculei, que é a primeira medida que eu criei lá. Ó. Então, vendas. Esta daqui, ó. Vendas, tá? E pronto. Essa parte está tranquila. Ó. Shift Enter. Vou deixar assim e vou dar um backspace agora, só para voltar para cá. E vou fechar o parênteses aqui. Poderia fechar ali em cima? Poderia, tá? Mas para ficar mais bonito, eu vou deixar assim. Beleza? Então, ó. Essa aqui é basicamente a parte difícil. Agora eu vou dar um Shift Enter novamente. Vou descer para cá. Vou dar backspace até voltar no início e vou colocar Return.
Sempre que você está trabalhando com variável, você tem que usar essa return no final para retornar algum resultado que você queira. Neste caso, deixa assim return, shift enter, e aqui você vai colocar o que você quer que retorne, que no meu caso aqui é a previsão. Ó, previsão, esta daqui, tá? Previsão. Toma cuidado, eu tenho duas aqui porque esta aqui já é a minha outra medida previsão anterior. Previsão. Beleza? A princípio está correto. Vou dar um enter aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar em cima do gráfico. Eu vou pegar essa medida aqui e vou jogar aqui dentro do gráfico para ver o que vai acontecer. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, clica aqui no gráfico, beleza? Vim aqui em compilar. Eu vou tirar esse venda cenário porque eu não vou utilizar ele mais aqui. Eu só coloquei para mostrar para vocês, ó. Vou até puxar um pouco aqui, ó, para vocês verem que está funcionando ainda. Clica no gráfico novamente e vem aqui, ó, e exclui isso aqui, ó, vendas cenário. A gente não vai utilizar mais, né? E agora, aqui dentro você vai chamar a previsão, ó. Pega aqui a previsão, beleza? E solta aqui, ó. Detalhe, tá? Tem que soltar em cima de vendas, senão pode dar um errinho, beleza? Solta aqui, ó. Beleza? Ó, apareceu aqui já duas linhas com cores diferentes. E por que que tá assim? Porque o draw aqui do gráfico, tá? Tá em previsão de vendas por ano e trimestre. Então você tem que baixar mais uma aqui, ó. Beleza? Ó, só mexer na hierarquia. Ó, agora sim. Agora ficou legal, né? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a formatação do gráfico para ficar do jeito que tá o outro aqui da simulação, ó. Para ficar desse jeito aqui, ó. Só para mostrar para vocês o que que ia acontecer se vocês pegassem aqui, ó, a previsão e colocassem aqui embaixo, ó. Ó, o que que mudaria? Tá vendo que ficou a mesma cor? O que que acontece? A previsão ia ficar por cima do de vendas, e quando acontece isso, você não consegue essa diferenciação de cor. Então, na hora de fazer aquela separação ali de amarelo pro, no meu caso, azul, né? Você não conseguiria fazer. Então, tem que deixar o de previsão aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar mais, nem isso daqui, e a gente vai fazer a formatação agora desse gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar o título, beleza? Vou vir aqui no eixo X, ó, também vou tirar o título. No eixo Y, eu vou tirar o valor e o título. E agora aqui em tamanho e estilo, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar a tela de fundo. Agora aproveitando, vou voltar lá no eixo X e vou colocar os meses aqui embaixo, tá? Deixar em branco ele, ó. Eixo X. Agora vem aqui em valor e coloca a cor branca. Beleza? Ó, a base já está pronta. Agora vamos mexer na legenda aqui. Ó, vem aqui em legenda. Tira o título da legenda. E no texto, só vem aqui, ó, e coloca branco também. Deixa assim, ó. Se você quiser, por exemplo, pegar aquele vendas ali e deixar maiúsculo, é bem fácil de fazer, ó. É só vir aqui de novo em compilar. Tá vendo que ficou com minúsculo aqui, ó? Dá dois cliques em cima. Pega esse V aqui, ó, e coloca um V maiúsculo no lugar, ó. Não tem problema nenhum. Dá um Enter e ela vai ficar mais ali também de novo, ó. Vou minimizar. E agora a gente vai ajustar as cores. Então, clicando em... Agora a gente vai descer aqui, ó. Linhas. Vamos lá, vamos separar para dois tipos de cores aqui, ó. Vamos primeiramente pegar o vendas, que é essa parte azul escura, e vamos deixar, deixa eu ver que cor que eu deixei, que eu nem lembro mais, um azul claro, né? E esse aqui é amarelo. Vem aqui, clique em cima do gráfico novamente. Então, vendas, ó, vou deixar assim, não vou mexer em nada. Vou vir aqui, ó, tipo de interpolação, ó, tá linear, eu vou deixar essa aqui, ó, etapa. Beleza? Ó, aqui você consegue ver que tem um gráfico em cima do outro, ó, tá vendo, ó? Fica aparecendo o gráfico no fundo, a gente tem que fazer para esconder. Ó, azul. Vou colocar este azul aqui, clarinho. Agora eu vou voltar aqui em séries, ó. Agora eu vou trocar de novo, tá? Só que agora eu vou trocar para previsão. Vem aqui. E a gente vai ajustar aqui, ó, de linear para etapa. Ó. Tá vendo que um sobrepor o outro? Agora ficou certo. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em estilo de linha, sólido. Eu vou deixar pontilhado. Beleza? E normalmente o que que eu faço? Eu diminuo uma medida abaixo na largura aqui, para não ficar aparecendo nada. Se você olhar bem de perto, você vai ver que tem um pontilhadinho por trás dessa linha azul clara aqui. Então eu não gosto disso.
Então você tem que vir aqui e tirar, ó. Daí ele sai, beleza? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai trocar a cor, ó. Vamos pegar esse aqui já pontilhado, deixar o amarelo, né? Vim aqui e vamos deixar. Nossa, não tem o amarelo aqui, ó. Vou vir aqui e colocar um amarelo. Deixar esta cor aqui. Bom, assim já está bom. Beleza? Minimizar. Minimiza aqui. Eu vou colocar os marcadores agora. Ó, marcadores. Vou colocar em todos, não tem problema nenhum. Ó, já ficou com os marcadores, certo? Rótulo da série, só habilitar ela aqui, ó. Caso você queira que fique aqui, tá? Mas não recomendo. E rótulos de dados, aí vai colocar os valores aqui em cima. Vem aqui e em valores coloca branco. Beleza? O que que acontece? Tá vendo que aqui ficou valores duplicados? Por quê? Como eu tinha falado anteriormente, tem um gráfico em cima do outro. Então você tem que desabilitar parte dele, tá? Que no caso aqui a gente vai desabilitar o de vendas. Por quê? No caso nosso aqui, a parte da previsão vem até o final, né? Se eu desabilitar o da previsão, essa parte amarela aqui vai ficar sem. Então a gente tem que desabilitar de vendas, ó. Vem aqui, ó, dentro de rótulos, de dados, vendas e desabilita. A gente tirou a duplicata, ó. Beleza? E é isso aí. Basicamente, o gráfico agora já está pronto, formatação inicial. Obviamente que você pode formatar da forma que você achar melhor. E quando a gente faz a alteração aqui, a gente consegue fazer a previsão ali e alterar o cenário. Mesma coisa vale para a data, né? Ó. A gente consegue ajustar a data. E para finalizar, vou mostrar para vocês, ó, vocês podem ajustar aqui a quantidade de ponto. E é fácil de fazer isso, ó. A gente só vai voltar lá em dados, tá? Minimizar o formato aqui, ó. Medidas. E a gente vai lá na nossa medida de previsão. Aqui está como 12 meses, ó. A gente pode simplesmente vir aqui, sei lá, vou alterar isso aqui para 6 meses. 6, dá um Enter. E como vocês podem ver, tá? A quantidade de ponto aqui veio para 6. Você pode alterar para 3 pontos, da forma que você achar melhor. Obviamente que se você quisesse, por exemplo, fazer um gráfico de dias, nesse caso aqui eu estou trabalhando com meses, né? Você poderia também. Só que daí você teria que alterar essa parte aqui para dias aqui. Então você pode ir ajustando aí conforme a sua necessidade. Vou deixar com 6 aqui, ó. E pronto, ó. Funciona corretamente. Então, é isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Beleza? Valeu, fui.